Olá! Nesse vídeo aqui eu vim apresentar para vocês um projeto feito aqui no Excel, tá? Primeiro eu queria mostrar aqui o cliente, né, que foi feito esse trabalho. Eu desenvolvi uma calculadora de preços, onde a estamparia consegue passar para o cliente o valor do serviço que vai ser prestado, sem mesmo ter, digamos, aquele contato assim físico, né, ou até mesmo digital, mas que o cliente consiga fazer isso sozinho do lado do comércio dele, sem ter a necessidade de entrar em contato diretamente com a estamparia. Então, qual que é o propósito? Muitas vezes, o cliente procura a estamparia ou procura qualquer serviço a ser prestado, só quer saber valor, né? Às vezes está fazendo uma pesquisa rápida e tal. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu essa calculadora. O cliente está fazendo esses cálculos aí. Às vezes ele tem 10 tipos de estampas diferentes, ele quer saber o valor de todos, tal. Então, agiliza, seria meio que um primeiro contato. E a partir desse contato a gente consegue, né, no caso a própria estamparia consegue dar sequência nesse atendimento depois. Então, coloquei aqui ilustrei, né, mais ou menos como funciona uma estamparia. Então, para quem já está acostumado já sabe dessas informações, mas, por exemplo, o que influencia o preço, né? A quantidade de cores que vai ter esse desenho. Então, isso influencia na quantidade de telas que serão gravadas, então o preço fica um pouco mais alto. Se for bastante peça, né, se for um corte grande, 1.000 peças, 1.500 peças, existe um desconto, porque a gente ganha ali no volume, né, de peças. E no caso, essa estamparia em si foi feita. Eles trabalham com o carrossel, né? Não é aquela estampa manual, que é feita ali com rodinho e tudo mais. Então, é tudo feito com maquinário. Então, por isso que também entra nessa questão da quantidade. Então, quanto mais peças, é mais rápido, né? A gente consegue ali tá fazendo o setup e já colocar isso em linha de produção. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o contexto, como funciona ali dentro da estamparia para fazer essa prestação de serviço. Bom, aqui foi feita uma calculadora no Excel, então simplesmente o próprio cliente ele pode mandar, né, uma cópia desse arquivo para o cliente dele, o cliente faz a simulação e a partir daí tem aquele atendimento, né, como eu falei para vocês. Então, como é que funciona aqui na prática, né? Lembrando que isso também é uma simulação, não é exatamente que vai ser fechado, né, acordado com o cliente, que vai ser feito dessa forma. Bom, a primeira pergunta, né, que é feita aqui é qual o tamanho aproximado da sua estampa. Então, eu dei aqui 3 exemplos, né, de estampa pequena, estampa média, estampa grande. Então, em centímetros quadrados é possível fazer o cálculo. Vamos supor, eu tenho uma camiseta ali o desenho tem 20 por 20. Então, né, eu faço a multiplicação, 20 vezes 20, vejo quanto deu. Então, até seria a média aqui, no caso, 500 centímetros quadrados, já entra aqui. Então, até 1.600. Então, é interessante fazer essa continha. Seria só clicar aqui em cima, né, da linha pontilhada, que ele já aparece essa setinha, e eu tenho aqui algumas opções. Então, tem a pequena, a média, a grande, e a full print, que seria aquela estampa total, né, que ela é feita em toda a peça. Aí ela já tem um valor um pouquinho mais elevado. Então, vou colocar aqui que foi a média. Qual a quantidade de cores que tem a sua arte? Então, aqui também eu tenho algumas opções de cores. Temos uma certa limitação de quantidade de cores, pois trabalhamos com carrossel, então justamente temos máquinas específicas que têm uma certa quantidade de cores para ser trabalhada. Então aqui eu tenho máquinas de até 7 cores, acima de 7 cores a gente já entra numa outra categoria, que seria a cromia, né, quadricromia, ou uma mistura das duas, o indexado com a quadricromia. Então, quem está acostumado também com estamparia já entende um pouquinho do que isso significa. Então, para simular aqui, eu vou colocar que foram 6 cores. O tipo de peça que será produzida, o que isso impacta, né, na prestação do serviço. Se a peça for aberta, então só fez o corte dessa peça e já mandou direto para a estamparia, ela tem um custo. Se a peça já foi costurada, aí ela já fica um pouquinho mais cara, porque já tem um trabalho diferente de colocar essas peças para serem estampadas, né? Ela demora um pouquinho mais. E se for produção, no caso da estamparia, eles têm a produção própria, então eles conseguem cortar e já costurar essas camisetas. No caso aqui seriam só camisetas, tá? Então o cliente também tem a opção de pegar direto da própria marca ali da estamparia, também, obviamente, acrescentando o valor dessa camiseta. Então vou colocar aqui camiseta aberta, que é o que geralmente os clientes buscam aqui. Qual a quantidade tem essa produção? Aqui são quantidades aproximadas, tá? Por isso que eu coloquei até valores enter, né? Por exemplo, de 100 a 300, de 500 a 1.000. Então são valores enter, porque a gente consegue fazer um cálculo bacana.
E a última aqui seria as estampas adicionais. Então, por exemplo, você tem uma estampa que vai ter um relevo. Então, no seu desenho inteiro, um detalhezinho ali tem um relevo. Então, já tem um custo em cima daquele ali. Tá? Então, se tiver esse relevo, você pode acrescentar aqui. Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma estampa nas costas e uma pequenininha aqui na frente. Então, ela entra aqui nessa categoria de estampa mini. Aqui é importante sempre preencher todos os campos, tá? Eu até coloquei aqui indicando, se você não tem nenhum desse tipo de estampas especiais, pode colocar nenhum e todos. Porque se você reparar, essa parte aqui ela não é calculada até que sejam preenchidos realmente todos os campos. Então, nesse caso eu já não tenho mais nenhum, então eu vou colocar nenhum. Então, automaticamente já me deu aqui. Então, esse tipo de estampa que eu estou querendo fazer sairia no valor de 5,75 cada, tá? Então, achei um pouco caro, acho que eu vou tentar mexer um pouco na arte, vou querer aumentar a produção para ver se tem um desconto. Então, tudo isso é possível também. Lembrando também que aqui é só uma simulação, essa parte de fazer acordo ali, de negociar um preço e tudo mais, pode ser feito diretamente ali na estamparia. Então, isso só foi feito realmente para dar um auxílio ali para o cliente. Então, vamos supor, deu 5,75 essa estampa, né? Vamos aumentar a quantidade de cores aqui só para vocês terem uma ideia. De 1.500, por exemplo. Ó, já baixou um pouco, já baixou para 5,60. Então, você percebe que quanto maior, né, o volume ali de peças, vai sendo acrescentado aqui um descontinho. Bom, fiz toda a simulação e quero fazer de novo, né? Quero fazer de um outro desenho. Já anotei aqui pra mim, só apertar esse botãozinho de reset que a planilha zera todinha e é só você fazer de novo, certo? Bom, essa parte aqui, ela fica realmente disponível para o cliente. Pro fornecedor, né, no caso para a estamparia, existe essa aba adicional aqui, que é onde eu coloquei aqui todos os valores, né, dessas estampas. Então, conforme vai sendo atualizado, a estamparia, né, teve, sei lá, aumento em alguns custos de tinta, com funcionário, tudo mais. Isso impacta, né, obviamente, no valor do produto. Então, pode ser acrescentado aqui, né, nessas colunas. Então, quero aumentar, sei lá, 5 centavos por cada cor aqui, porque o valor da tinta aumentou. Então, sem problema, você pode vir aqui em todos eles, vir aumentando, que isso não vai atrapalhar lá na calculadora. Pelo contrário, já vai sempre atualizar automaticamente, tá? E essa aba não necessariamente precisa ficar disponível para o cliente, né? Para o cliente final, então basta vir aqui, ocultar. Então o cliente não vai ficar sabendo, né, que existe aquela aba ali para ver os seus valores individuais, então preservando também essas informações aí para a empresa. Bom, esse projeto é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, é só me chamar aqui que eu possa responder. Obrigada.